Bora falar agora sobre Daverson, que se ofereceu ao Corinthians. E chamou a atenção a entrevista que ele deu à TNT, porque o Daverson tem uma identificação grande com o torcedor do Palmeiras. O Daverson disse o seguinte, abre aspas, eu sou uma mercadoria. Estive para renovar com o Palmeiras, mas não renovaram. E no futebol isso acontece. Se hoje o Corinthians bater na minha porta, estou de coração aberto, porque sou profissional e tenho que fazer o meu trabalho. Sei que muitas pessoas não vão entender, vão apontar o dedo e dizer que eu sou ingrato, mas não sou. Ficaria realmente muito feliz se o Corinthians viesse, assim como o Flamengo, Vasco, São Paulo, entre outros. E você, gostaria do Daverson no seu time do coração? Use o espaço para comentário e avalie o que você pensa sobre o centroavante que joga no Cuiabá e tem multa rescisória de 20 milhões de reais. Hora de falar sobre o Vasco, que está de volta ao Maracanã. Reviravolta importante nessa quinta-feira. O consórcio do Maracanã, que é administrado por Flamengo e Fluminense, respondeu de forma positiva para a pretensão do Nova Iguaçu de mandar o jogo da volta do Campeonato Carioca contra o Vasco para o Maracanã. Dessa maneira, Ferdi, Vasco e Nova Iguaçu fizeram com que a partida previamente marcada para o Raulino Oliveira lá em Volta Redonda fosse repassada para o Maraca. Os ingressos devem começar a ser vendidos muito em breve e dessa maneira o Nova Iguaçu vai faturar muito mais. A expectativa é de mais de 60 mil pessoas no Maracanã, toda a renda revertida para o Nova Iguaçu. O time que jogaria no Raulino de Oliveira não contaria com mais de 15 mil torcedores. Muitos rubro-negros e até gente da imprensa que torce pelo Flamengo não gostou da decisão. A verdade é que é o mais justo. Tem que pensar no espetáculo, tem que pensar bem no bem do campeonato. No bem do Nova Iguaçu, que já havia vendido vários mandos de campo em outros jogos, por que não transformar o seu jogo no Maracanã, que é o principal palco da cidade do Rio de Janeiro? Gente, a venda de ingressos para Vasco e Nova Iguaçu, sensacional. Foi uma batalha, sim, do Vasco, foi uma batalha, sim, do Nova Iguaçu e da federação. A intervenção do governador Cláudio Castro, eu vou tirar aqui o lado político, tá, gente? Vamos falar daquilo que nos interessa, que é o futebol. Foi importante quando, no vídeo, aos vascaínos, que está aqui no nosso canal, no nosso último vídeo, ele fala que o Maracanã estava à disposição e hoje saiu também uma nota do consórcio Maracanã criticando a Vasco SAF, dizendo que escolheu o caminho da vitimização. Vitimização, que o Vasco escolheu esse caminho. Tá. Importante é que nós vamos ter casa cheíssima no Maracanã. Em menos de 2 horas, 30 mil ingressos estavam vendidos, setor sul esgotado. E isso, gente, é salutar para o futebol carioca. Isso é bom para a imagem do Rio. Eu sou correspondente da Rádio Itatiaia, da Rádio Clube Belém do Pará, Estados Unidos a gente faz rádio também, fazemos rádio para o estado do Paraná, enfim, né? A gente vai espalhando essas informações, o torcedor vascaíno, o torcedor do futebol carioca, ele gosta. Em menos de tantas horas venderam tantos ingressos. Então, para que tanta briga entre Vasco, Flamengo, Fluminense por causa do Maracanã? Vamos lá. Eu sempre caminho pelo lado da paz, do entendimento, né? Do bom negócio. O negócio tem que ser bom para todo mundo, não pode ser bom para alguns e ruim para os outros. Isso aí não estou mandando indireta para ninguém. A gente torce pela alegria, pela qualidade do futebol carioca. É esse o nosso compromisso aqui. É promover a paz, é promover a sabedoria, é promover o lucro. Né? As pessoas querem lucrar, querem ver seus clubes grandes, estádio lotado. Essa imagem do Maracanã vai passar para o Brasil todo no domingo, como vai passar o Fla-Flu no sábado também. Olha o charme que é um Fla-Flu. Então, me desculpe aí essa interferência, esse tipo de comentário. Você sabe que eu não sou muito de comentar por aqui. Eu prefiro que todos façam seus comentários e não eu. Então, é isso que a gente pensa, tá? O importante é que o jogo vai acontecer no Maracanã. Olha aqui, gente, o Yuri Elino Ferreira vai apitar, é da nova geração de árbitros do Rio, e o Rodrigo de Carvalhais Miranda será o VAR deste árbitro, vai ser o árbitro de vídeo, e a tendência é o Ramon repetir o time. Não acredito que ele venha mudar. Léo Jardim, João Vitor, Medel e Léo, Paulo Henrique e Zé Gabriel, juntamente com
o Galdames, Paí e Lucas Piton, Cleiton Silva e o Verrete. Nova Iguaçu, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional 2-0, poupou alguns titulares na partida de Brasília nesta quarta-feira. O Cleiton Silva foi apresentado em São Januário pelo homem forte do futebol da SAF, o Alexandre Matos, e o Alexandre falou da pouca idade, do bom momento do Cleiton Silva e que fez o caminho ao contrário. Enquanto muitos querem sair do Brasil para jogar na Europa, o Cleiton Silva de imediato topou a proposta do Vasco. Vamos ver o Alexandre. Cleiton, mais um investimento que a 777 faz, mostrando aí que o Vasco, de alguns anos para cá, após a SAF, modificou bastante, né? Tá brigando por atletas fora, mais um que vem da Europa, né? E tá brigando e competindo no mercado com investimentos, enfim. E isso leva jogadores que estão na Europa, que é o caso do Cleiton, que geralmente tem a ideia de carreira de permanecer na Europa, buscar outros lá, faz com que com a credibilidade, com todo o projeto que o Vasco vem desenvolvendo, com toda a seriedade acima de tudo. Claro, ele buscou se informar, né? O Vasco paga em dia, o Vasco está crescendo, o Vasco está querendo voos altos, grandes, sempre buscando protagonismo. Isso tudo faz com que atletas como o Cleiton, que estava na Europa, que é um caminho que a maioria esmagadora, para não falar todos, querem ir. E hoje o Vasco, mais uma vez, mostrando que tudo que vem se fazendo nesses últimos tempos faz com que jogadores como ele, jovem ainda, queira retornar e está aqui para contribuir bastante. Obrigado pela confiança. O Cleiton tinha algumas opções, ele optou em vir para o Vasco, estava bem lá no clube dele, estava num crescimento interessante de carreira e veio para um projeto que ele conversou com muito feliz, um dos jogadores mais felizes que eu conversei no momento da contratação. Ele até um pouco emocionado e, tudo que eu queria, uma oportunidade. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Tenho certeza que, como já mostrou domingo, já entrou bem, 2, 3 dias já foi para um jogo daquele tamanho e entrou já fazendo um bom jogo. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante, tá bom? O Cleiton Silva é de frases mais curtas, né? Mas dentro de campo ele fez uma grande estreia e foi perguntado a ele por que veio jogar no Vasco da Gama e por que jogar no Maracanã no domingo. Escuta só. Como o Matos falou, né? A gente estava fazendo uma temporada muito boa lá na Europa e eu sonhava em voltar para o Brasil, jogar num time gigante, uma torcida maravilhosa dessa. Então foi isso que me fez voltar, pela estrutura do Vasco e onde o Vasco pode me levar, e ainda eu consigo ajudar o Vasco também. E questão do Maracanã, sim, né? A gente sonha em jogar no Maracanã lotado, ajudar o Vasco, então foi isso que a gente quer e a gente quer fazer. Foi a minha estreia, mas eu quero fazer mais vezes também. O Cleiton Silva também foi perguntado por que acreditou no projeto da Vasco SAF, quando já estava bem encaminhado lá no futebol europeu, lá em Portugal. Sim, com certeza, né? Como eu falei também, voltei para o Brasil por causa disso também, pela torcida, pelo tamanho que é o Vasco, né? Então, com certeza é um dos maiores desafios da minha vida também, como profissional. Então, eu encaro isso dessa forma e quero ajudar o Vasco, independente de qualquer situação. O Cleiton também revelou que, assim que chegou, Ramon Dias veio conversar com ele, vinha jogando, né, jogando bem lá no futebol português, e de imediato entrou na equipe, jogou todo o primeiro tempo, parte da segunda etapa, e foi aplaudido pela torcida do Vasco no Maracanã. Eu já estava jogando, estava treinando, então eu cheguei pronto para jogar.
E desde o primeiro momento que eu cheguei no Vasco, o Ramon já conversou comigo e ele disse que eu cheguei e estava preparado, então eu poderia jogar, e foi isso que aconteceu. Eu fiquei feliz também de poder ajudar, poder fazer minha estreia já, desde o primeiro momento que eu cheguei. E mais uma resposta aqui do Cleiton Silva, ele que teve uma semana corrida, né? A proposta do Vasco, o acerto, a viagem para o Rio, a apresentação ao elenco, o jogo de domingo. Agora esta apresentação, foi tudo muito corrido na sua vida nos últimos dias, hein, Cleiton? Sim, foi isso, foi muito corrida, né? A semana muito corrida, então já estava treinando, estava jogando em Portugal, acabou que veio a proposta do Vasco, já não pensei duas vezes também, foi uma opção minha de voltar, como eu falei, voltar para sentir esse calor da torcida, jogar num time grande no Brasil também, então foi uma correria e cheguei, já treinei um pouco, conheci pouco da equipe, já estava olhando também, então já vi que estava entrosado, daqui a pouco eu entrei e foi pro jogo, foi assim, então foi muito bom e é isso, a gente procurou fazer o melhor ali dentro de campo, mesmo sem entrosamento. A gente procurou fazer o melhor, às vezes com o Verratti, com o Payet, procurar trocar passes e procurar finalizar, procurar fazer o gol também. Então foi isso, foi na correria, mas eu gostei muito, me senti importante também de chegar e poder ajudar o Vasco, né? Como eu falei, é um time gigante. E foi isso, a correria, e agora a gente procurar, né? A gente empatou o primeiro jogo, mas procurar agora no domingo, procurar passar para a final. Então, Cleiton Silva, pois é. Então, são essas as respostas principais da entrevista coletiva dele hoje em São Januário. O que você achou dessa contratação aí? Cleiton Silva foi o último a chegar na primeira janela que a CBF liberou até o dia 7, né, de abril. Agora a próxima vai abrir no dia 10 de julho e certamente o Vasco vai buscar mais reforços também. Comente aí e deixe o nome da sua cidade para você receber o nosso abraço. Então é isso aí, né? Como já foi dito no vídeo anterior, o Vasco conseguiu aí, junto ao Nova Iguaçu, né, a liberação do Maracanã para a partida de volta, né? A confusão ainda segue, né? Apesar de já ter conseguido a liberação, que o Flamengo acusa o Vasco de estar praticamente querendo inverter o mando de campo, né? Porque a torcida do Vasco vai se fazer presente muito mais do que a do Nova Iguaçu nesta partida também, né? Como já foi na primeira. O tamanho da torcida do Vasco, então, não menosprezando o Nova Iguaçu, mas os números são muito grandes, não tem nem comparação entre uma torcida e outra, né? Aí, essa confusão toda, e o Maracanã está liberado para o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, o segundo jogo, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Creio que essa confusão talvez não vai se ter na final caso o Vasco avance, porque parece, se eu não me recordo muito bem, que a final o mando é da federação, não é dos clubes. Então a federação provavelmente vai colocar os dois jogos no Maracanã, né? E o Vasco estando na final, os dois jogos serão no Maracanã de qualquer forma. Tá aí o Cleiton Silva também, né, que se apresentou aí, foi apresentado à torcida. O jogador já estreou com a camisa do Vasco na primeira partida aí contra o Nova Iguaçu. Foi muito bem, né? E eu acho que vai ser um grande jogador aí durante a temporada. Deve ajudar muito o Vasco, né? Nas competições aí Brasileirão e Copa do Brasil, que são as seguintes competições que o Vasco tem a disputar nesta temporada. Então aí dê sua opinião, o que você achou da estreia do Cleiton Silva, o que ele pode agregar mais aí no elenco do Vasco. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative todas as notificações e deixa seu like aí também, que é muito importante pra gente. Valeu?